Então, sejam bem-vindas oficialmente. Nossa terceira aula da Escola das Emoções. Muito feliz de estar com vocês aqui, nesse projeto que começou assim, gente, esse projeto começou tem umas 4 semanas, acho que tem um mês, assim, que eu tive essa ideia. E aí, gente, temos criança aqui no parquinho, vou pedir para o meu marido vir aqui também, fechar a janela, no parquinho de frente aqui de casa. E esse projeto começou assim, do coração de Deus. Eu tive uma ideia, assim, meio que do dia para a noite. E aí, no outro dia, eu já fiz um post, já comecei a divulgar. E estamos aqui, olha só, com 23 mulheres hoje. E com um monte de gente no grupo. E eu tenho recebido os feedbacks para honra e glória do Senhor, porque esse é um tempo de cura. Não sei se vocês têm percebido aí, visto os posts das mulheres aqui do Brasil, né? E elas têm falado muito desse levantar de mulheres na nossa nação, esse levantar de mulheres na nossa geração, e eu acredito que esse é um tempo, porque o Senhor tem movido as mulheres, porque realmente algo vai acontecer na nossa nação, e as mulheres têm, assim, uma grande parte nisso. Então, eu creio, né, e Deus também tem te chamado, e por isso você está aqui, para você aprender. A psicologia, ela é uma ferramenta, gente. A psicologia não é a dona da verdade. A psicologia não é a teoria que traz todas as verdades sobre a nossa mente. Mas ela é uma ferramenta, assim como a medicina, assim como outras ciências que podem nos auxiliar, porque ela vem também de muitos estudos. Eu gosto de trazer aqui o que é científico, eu gosto de trazer aqui o que está em artigos, o que eu já estudei, o que eu sei que é validado cientificamente, o que foi estudado, e eu gosto de trazer aqui o que tem de melhor, assim, vamos se dizer, a nível científico para vocês, né? Porque eu gosto do profundo, eu gosto de trabalhar questões profundas, né? Então, vamos lá, bora lá para a nossa terceira aula, oscilações emocionais. Vamos passar aqui, aí. Bom, primeiro, o que são emoções? Bom, aqui eu já falei bastante na primeira aula, mas tem gente nova aqui, eu preciso também retomar, né? As nossas emoções, elas são sinais que nos dizem sobre o que a gente está vivendo, o que a gente está pensando, ou até mesmo o que a gente está precisando naquele momento. Na nossa aula de necessidades emocionais, na aula 1, vocês perceberam que por trás de toda emoção existe uma necessidade emocional. Né? Por exemplo, quando a pessoa está com crise de raiva, é porque alguma necessidade emocional dela não foi atendida e ela está ali, a criança interior dela, a menina dentro dela raivosa, está se debatendo porque precisa de alguma coisa. E hoje a gente vai aprender a lidar justamente com isso, porque regulação emocional não é sobre abafar as emoções. Não é sobre o teu total controle das emoções, isso não existe. Regulação emocional, a gente se regular, tá? Quando eu falo regulação, eu estou falando de trabalhar esse equilíbrio, se regular aí. Então, a regulação emocional é sobre você ter consciência das suas emoções, do que você sente, de como você se comporta com determinada emoção, como isso é para você. Porque para mim pode ser de um jeito, para outra pessoa pode ser de outro. Então a gente está aqui para se conhecer, que é autoconhecimento. Você entendendo o que as suas emoções causam em você. Isso é muito importante. Então as emoções são importantíssimas na nossa vida. É algo que foi criado por Deus. Deus nos criou com emoções. Deus nos criou. E olha, a primeira emoção negativa que o homem vivenciou foi o medo. Assim que ele comeu o fruto, quando Deus chama, a Bíblia fala, ele responde para Deus, ele diz, tive medo. Então, olha só como que ali na queda, as nossas emoções negativas vieram com tudo, e aí a gente precisa o quê? Ter domínio próprio. Ainda bem que a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda a ter domínio próprio. Então, as emoções, ela tem um papel fundamental nas nossas vidas, foram dadas por Deus, e com as nossas emoções, eu me comunico. Com as minhas emoções, eu me comunico. Eu me comunico comigo mesma
Eu posso me comunicar com as pessoas, com os outros, e as emoções também orientam, elas me impulsionam para a ação. Quando eu tenho um sentimento de raiva, eu sou impulsionada para uma ação. Quando eu tenho um sentimento de medo, de ansiedade, eu sou impulsionada para uma ação, que pode ser evitar, que pode ser dizer não, que pode ser dizer eu não quero fazer isso, pode responder. Então, as nossas emoções nos impulsionam e elas são meios naturais, existentes, são necessidades nossas de sobrevivência. Então, imagine se a gente não existisse o medo. Como que os homens iam vencer as guerras? Porque o medo também nos impulsiona ali na coragem, na bravura. Muitas vezes ali a gente vê na Bíblia diversas emoções que foram necessárias para se vencer batalhas. A coragem e o medo, muitas vezes, de não ser morto. Então, você tem que agir. Então, a palavra de Deus também ela é cheia de versículos, de histórias que mostram para a gente um pouco sobre as emoções. E a Bíblia ensina que a gente deve estar atento aos nossos sentimentos e usar para o bem. A Bíblia fala: o coração alegre é bom remédio. O espírito abatido seca os ossos. Olha o quanto que as nossas emoções influenciam na nossa vida. O coração alegre é um bom remédio. E o espírito abatido seca os ossos. Olha como que uma emoção negativa tem a capacidade de secar os nossos ossos, de nos secar por dentro. Olha só, né? De nos impedir de frutificar, de nos trazer muitas vezes morte. E não é, de novo, não é sobre controlar as emoções, mas é sobre regular as emoções, conhecer as emoções. Eu só vou arrumar aqui que está aparecendo o rostinho de todo mundo de novo para mim aqui. Eu preciso organizar aqui para que fique... Ah, não, tá certo, tá? Para que fique só eu aqui, para não aparecer na gravação, né? As nossas emoções, como eu já disse aqui, são refletidas em nossas atitudes, palavras e expressões. As nossas emoções podem trazer consolo quando você escuta uma amiga que está precisando de uma palavra, você pode agir de uma forma empática, consoladora, amar as pessoas e até mesmo nas dificuldades. A Bíblia nos ensina que as emoções não são pecados ou fraqueza. Isso é uma coisa, gente, muito importante da gente entender. Às vezes a gente acha assim, que a gente controlar as nossas emoções o máximo que eu puder, eu estou sendo espiritual, porque eu não estou me manifestando. Entende? Então, ser espiritual não é sobre controlar as nossas emoções. Você pode, eu tenho certeza que você já pensou assim, gente, fulano ora tanto, mas o fulano jejua, gente, é uma bênção, mas ele tem esses comportamentos, como é que pode? Vocês já pensaram assim? Já? Como é que pode, fulano? Porque, gente, é impressionante, né? Mas olha pra gente, poxa, mas eu também oro, eu também busco a Deus, mas às vezes eu tenho cada comportamento que, olha, oh, Jesus, tem misericórdia, não é assim? Porque, gente, trabalhar as nossas emoções, trabalhar a nossa alma é diário. O nosso espírito, quando a gente aceita Jesus, ele sai da morte para a vida. Mas as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas, lapidadas. Por isso que a gente tem o nosso amigo Espírito Santo, a gente precisa manifestar o fruto, mas a gente não manifesta o fruto de uma vez, bondade, amor, a paz. É um processo, eu preciso buscar cada vez mais a face de Jesus, eu preciso orar, eu preciso me debruçar, eu preciso que a palavra de Deus entre em mim para que minha mente seja cheia, renovada, e aí sim eu consiga ir lidando com as mazelas da minha alma. A nossa alma é cheia de mazelas, a nossa alma é cheia de dificuldades, a gente tem uma tendência a olhar o que é ruim, a gente tem uma tendência a nos vitimizarmos, mas aí a gente busca na palavra de Deus que ele mude a nossa essência, que ele transforme a nossa alma. É exatamente isso. Então, a gente precisa entender que se a gente não tiver uma boa relação com as nossas emoções, se você não tiver uma boa relação com as suas emoções, é difícil manter uma mente saudável, é difícil ter saúde mental. Independente, gente, do transtorno que a pessoa possa ter, independente se ela tenha depressão, se ela tem um transtorno de ansiedade, se ela tem uma bipolaridade, todos nós precisamos trabalhar o que a gente chama de regulação emocional, conhecer as nossas emoções, todos nós precisamos trabalhar, independente se a pessoa tem um diagnóstico
ou não tem um diagnóstico, ela tem apenas alguns sintomas, às vezes não fecha o diagnóstico, mas ela tem sintomas ali, muitas vezes, de ansiedade, tristeza, e ela tem ali oscilações. Então, isso é para todos nós. E as emoções impactam diretamente na nossa qualidade de vida. As nossas emoções determinam a nossa qualidade de vida. Toda emoção, ela é verdadeira. Toda emoção, ela é genuína. Você não tem como dizer assim para a pessoa, você não está sentindo isso. Ah, não, você não tá. Ah, não, você não tem medo, você não está triste. As emoções são verdadeiras, as pessoas sentem. O que pode estar errado, e aqui, né, que você precisa entender, o que pode estar errado é a sua interpretação daquela emoção. Por quê? Vocês já vivenciaram cenas em que você olha assim, mas isso aqui é tão pequeno e a pessoa fez algo tão grande? Você já aconteceu com vocês? Comigo já, assim. Uma coisa pequena, mas assim, quem estava olhando de fora falava, para que tudo isso? Nem é tudo isso. E às vezes a gente vai invalidando, né? Mas o que pode estar errado nisso? Por exemplo, o que eu estou sentindo é verdadeiro, é real, eu estou sentindo mesmo. Mas eu estou sentindo porque eu posso estar interpretando aquela situação de uma forma errada. Aí entra onde eu preciso analisar as minhas crenças, porque eu posso estar usando a lente das minhas crenças. Por exemplo, se eu tenho uma crença enraizada ali de abandono, ou de desconfiança, ou de fracasso, se eu tenho aquilo dentro de mim, enraizado, quando acontece uma situação gatilho, lembra da aula 2? Aquela minha emoção vai vir à tona porque eu estou interpretando aquela situação além do que ela de fato é. Para além do que ela de fato é. Então, por isso que as emoções são verdadeiras, precisam ser validadas, por isso que a gente fala para o nosso filho assim, eu entendo, às vezes meu filho está lá e não quer estudar é chato, eu não gosto da escola, mais velho, né? E às vezes eu falo, eu entendo, filho, eu entendo perfeitamente que é chato, eu entendo que você não está gostando, eu vejo que você de fato é ruim, mas você precisa fazer. Você precisa assistir essa aula, você precisa fazer a tarefa. Então, eu não estou desmerecendo o que ele sente, eu estou validando, eu estou dizendo, eu entendo o que você sente, porém, você precisa fazer. Né? Então, muitas vezes na nossa infância, a gente foi o quê? A gente não foi validado. Para de sentir isso. Menino não chora. Para de ser assim, tão nhenhenhê. Para de ser mimimi, não é assim? E a gente foi crescendo. Hoje eu vi um post que me mandaram, foi o André que me mandou o post, o André tá aí, né? Me mandou um post assim, eu achei tão interessante, o post dizia assim, nunca me ensinaram que sentar, conversar e dialogar, alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar exatamente. Que sentar e dialogar ajudava, foi a Andréia, né? Ajudava nas minhas emoções. Eu aprendi que só chorar aliviava. Então, a mulher estava dizendo assim, né? Nunca me ensinaram que é importante conversar e dialogar para lidar com o que a gente sente. Eu sempre chorei e continuo chorando, continuo fazendo isso, porque não fui ensinada, né? Não fui validada. E hoje a gente está aqui, você já na aula 1, na aula 2, que a gente precisa se validar. Nem todo mundo vai validar a gente, mas a gente vai se validar. A gente vai olhar no espelho e vai falar, vai lá, você consegue. Não é? A gente precisa dessa validação. Psicologia, uma palavra chamada metacognição, que é o quê? Você falar com você mesma. É um diálogo com a gente. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da terapia, porque isso é essencial. A gente precisa observar os nossos pensamentos. A gente precisa entender como a gente funciona, como a minha mente funciona, como eu penso, como eu reajo. Qual é o meu comportamento diante dessa situação? Então, quando eu entendo, quando eu começo a pensar que tipo de pensamento habita a minha mente, aí sim eu consigo transformar. Porque se a gente não parar para fazer esse exercício, o pensamento vem, a gente reage. O pensamento vem, a gente acha que aquilo é verdade, porque a gente tende a acreditar nos nossos pensamentos como verdadeiros, e a gente tende a acreditar naquele pensamento, e o pensamento vai determinando o nosso comportamento, e a gente só vai reagindo e vivendo de padrão em padrão, repetindo coisas que a gente não quer. E às vezes a gente fala assim, eu não sei por onde começar, eu não sei, eu não consigo me entender, eu me sinto estranha, porque a gente precisa desse autoconhecimento. Então,
quais são as causas, né? Como a gente está falando de emoções, e hoje a gente vai falar de oscilação emocional, quais são as causas das oscilações emocionais? Primeiro, eu vou falar rapidinho aqui das causas, esses fatores biológicos. Nós que somos mulheres entendemos muito bem os nossos períodos aí de TPM, os períodos aí de menopausa, gestação influencia muito, pós-parto influencia muito as emoções. Que mais aqui? E tudo isso vai afetando o nosso humor, essas causas químicas e biológicas. Sono, gente, um sono, ele influencia muito as emoções. Por isso que eu sempre bato na tecla, né? Agora, eu não estou atendendo criança, mas quando eu atendi criança, eu dizia assim, a criança não pode dormir tarde, a criança precisa dormir cedo, porque nós temos aí dentro de nós, nosso cérebro, ele vai liberando a melatonina, e essa melatonina tem horário. Então, quando vai escurecendo, o nosso cérebro já entende, a gente foi programado para quando o nosso, ó, tá vendo, Alex, acabou de falar que está na hora de dormir, porque 8 horas os meus filhos têm que estar na cama. Tô falando de sono e a Alexa falando aqui, está na hora de dormir. Porque aqui em casa é assim, já estão na cama. 8, porque eles estudam de manhã. Então, eu sou muito criteriosa com essa questão do sono. O sono influencia muito as nossas emoções. O sono influencia muito o nosso dia. Então, por isso que eu bato na tecla, né? A criança precisa dormir cedo. Não pode dormir tarde, não pode dormir a hora que quer. Porque o nosso cérebro foi programado para a hora que está escurecendo, a gente já ir desligando também. Deus fez a gente assim, entendeu? Ela vai desligando. Só que a gente está lá deitado com o celular na nossa frente. Qual a mensagem que a gente está mandando para o cérebro? Que está claro ainda, aquela luz do celular no nosso rosto, a gente vai mandando uma mensagem que está claro. Aí a melatonina não vem, né? A melatonina não vem. Então a gente vai mandando aquela mensagem que está clara e o nosso cérebro vai adiando a chegada do sono. E a gente vai entrando naquele ciclo que não consegue dormir. Vocês dormem bem, gente? Vocês dormem cedo? Como que é? E o sono é muito importante, tá? E situações, má alimentação, gente, falta de vitamina, tudo isso, tá? Estresse, tudo isso vai afetando. Outro fator que eu vou falar um pouquinho mais é o psicológico, que a gente já falou aqui, ó. Experiências do passado. Daiana falando que dorme super tarde, agora vai dormir cedo, né, Daiana? Experiências passadas, traumas, sobrecarga, dificuldade de lidar com frustrações, tudo isso pode gerar instabilidade emocional. Então, quando uma pessoa... Gente, isso aqui é muito importante, ó. Quando uma pessoa não sabe identificar, parece clichê o que eu vou falar aqui, tá? Quando uma pessoa não sabe identificar, nomear ou expressar o que sente, acaba reagindo de forma impulsiva, oscilando entre tristeza, raiva e irritação sem entender o motivo. Presta atenção. Ó, uma emoção puxa a outra. Eu quero mostrar aqui, ó. Olha só. Quando você reconhece uma emoção, é como se você estivesse dando, assim, ó, uma pausa no teu cérebro. Porque a gente tende a reagir no automático. Olha só, eu coloquei ali, vocês estão vendo ali na imagem, uma emoção puxa a outra, é uma resposta em cadeia. Então, presta atenção, se você está ali, de repente, preocupada, começa a vir um monte de pensamentos na tua cabeça, de repente você já está um pouco mais ansiosa, você já está um pouco mais agitada, e aí isso culmina numa crise de pânico, numa crise de ansiedade. Mas começou lá atrás e você não percebeu, você só foi reagindo àquela emoção. Veio uma preocupação e esse era o primeiro momento de você parar, nomear e se entender. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, depois de eu explicar um mecanismo para vocês, por que a gente precisa fazer isso. A gente precisa, então, entender o que a gente sente. Parece bobo assim, nossa, entender o que eu sinto, nomear o que eu sinto. Gente, isso é o básico. É o básico do básico, é a gente entender o que a gente sente. Só que muitas vezes a gente não consegue. Por que às vezes a gente não consegue? Porque a gente está ali tão ativado nos nossos esquemas que a gente não consegue usar nossa mente racional para isso. A gente pode estar tão ativado na nossa mente emocional que a gente não consegue fazer, assim, sair um pouquinho do emocional para o racional, fazer esse cálculo, mas isso é tão importante quando a gente consegue fazer isso. E existem também, que eu quero dizer aqui, as nossas emoções também podem ser influenciadas por fatores espirituais. Quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente não se enche da palavra de Deus, a nossa mente fica mais vulnerável.
Vocês já perceberam isso? A nossa mente, ela fica mais vulnerável às ações do maligno, fica mais vulnerável a gente agir na carne, a gente agir na impulsividade, a gente dar respostas que não queria. Porque quando a gente está ali ligadinho com o Espírito Santo, a gente está manifestando fruto quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar. Quando a gente não está ligadinho com o Espírito Santo, a gente não vai manifestar o fruto, pelo contrário, vamos manifestar as obras da carne. E aí é onde a gente dá lugar para que o inimigo possa agir na nossa mente. E quando o inimigo age na nossa mente, você não consegue fazer aqueles exercícios lá que eu passei, pensar, nomear emoção, simplesmente a gente passa a ser controlada acreditando nas mentiras do diabo. Ele pega aquela vulnerabilidade que a gente tem na mente e começa a lançar mentiras. E a gente vai acreditando naqueles pensamentos, e a gente, por isso, que muitas mulheres também têm a vida travada. Muitas mulheres têm a vida acreditando nesses pensamentos. E muitas vezes são mentiras do diabo, porque a gente acredita. E não consegue romper, não consegue lidar com determinadas situações. Então, esse vazio espiritual, quando a gente não está sendo cheio, a gente está se esvaziando. Se você não está sendo cheio, você está se esvaziando. Não tem como você ficar assim, eu não estou cheio, mas eu estou aqui parado. Não existe isso, né? Estar. Ou você está cheio ou você está vazio. Ou você está se enchendo ou você está vazio. Não tem como. Então, olha só como que essa questão espiritual, ela é muito forte. O meu esposo tinha um problema grave de roer unha. Vocês já tiveram esse problema aí? Eu sempre conto esse testemunho. O meu esposo tinha um problema grave de roer unha. Gente, grave, assim, desde criança. Uma coisa, assim, patológica. Quando a gente foi casar, ele nunca podia tirar foto comigo assim, ó. Ó, fazer aquelas fotos assim, que você mostra a mão. Não consegue tirar foto assim, porque a unha dela é toda torta, deformada mesmo, de tanto roer unha. E em 2023, ele começou a fazer bastante jejum. Bastante jejum. E o jejum, vocês sabem que é o domínio da carne. O jejum é domínio próprio. Então, ele não percebeu, mas ele parou de roer unha nos períodos, assim, ele parou de roer. Ele começou a fazer bastante jejum, ele estava de propósito, ia de propósito em propósito, e ele parou de roer unha. Por quê? Porque ele foi dominando a carne. Então, o jejum, ele é tão importante para que a gente possa dominar a nossa carne, não só dominar a nossa carne. Se você tem problemas de roer unha, vícios excessivos, a questão do jejum, ela nos ajuda a ter domínio próprio, a vencer a nossa carne, a vencer também os hábitos que são ruins. Então, isso é um testemunho, assim, porque isso é verdade. Então, se você tem dificuldade com alguma questão de hábitos ruins, o jejum, ele é maravilhoso, não só para a gente melhorar hábito, mas é domínio próprio, é domínio da carne, é você dominando teu ventre. Gente, se você domina teu ventre, domina a comida, você domina qualquer coisa. É que a gente não consegue, muitas vezes, dominar a comida. A gente age na impulsividade. E aí eu não estou tendo domínio próprio, né? E existem também situações que podem nos trazer oscilações emocionais, por exemplo, fatores sociais de relacionamento. Um problema que acontece na família, que você não esperava, um luto, conflitos, problemas familiares que surgem. A gente vive aí, né, numa era acelerada, produtividade, você tem que ser, você tem que fazer, e tudo isso vai gerando em nós o quê? Uma grande pressão e uma grande sobrecarga. Então, tudo isso também pode fazer com que a gente oscile muito nas nossas emoções. Agora, o que a gente precisa aprender sobre esse assunto? A gente precisa identificar, entender e nomear as nossas emoções para a gente promover a autorregulação. A gente precisa aprender a modificar as nossas respostas emocionais. Se eu gritava, se eu fazia determinada coisa, se eu chorava o dia inteiro, se eu me recolhia, aí eu preciso mudar a minha resposta emocional. Preciso reduzir essas emoções dolorosas e mudar essas situações que, às vezes, a gente não consegue mudar as situações, mas a gente pode mudar, muitas vezes, a interpretação que a gente tem daquela situação. É aquela questão de você olhar para o lado bom, olhar para uma situação, de repente, uma situação que você observa que você não pode mudar, você não consegue mudar.
Então, quando a gente não consegue mudar uma situação externa, para que aquilo melhore, é só a gente mudando dentro de internamente. Só assim a gente vai conseguir diminuir o nosso sofrimento. Então, as nossas emoções são ativadoras do quê? Respostas comportamentais. Lembra que eu falei assim que pensamento, na aula 2, né? Que eu falei que pensamento ativava emoção? O contrário também pode acontecer, tá? Uma emoção pode ativar pensamento. Então, as emoções, elas podem ativar a resposta comportamental, cognitivas da nossa mente, o que a gente pensa, e fisiológicas do nosso corpo. Agora, eu quero que você, assim, ó, pense um pouquinho aí, vocês que estão na aula, vamos fazer um exercício. Vocês estão comigo? Manda um ok, quem está prestando atenção lá. Eba! Vamos fazer um exercício aqui. Um exercício de pensamento, você vai refletir. Pensa numa emoção que você costuma sentir mais. Ah, eu acho que eu sinto mais vezes a raiva. Ah, eu acho que eu sinto mais vezes a tristeza. Ah, eu acho que eu sinto mais vezes, sei lá, né, uma ansiedade. Pensa numa emoção aí. Como essa emoção aparece no seu corpo? Como que ela aparece no seu corpo? Pensa aí. Gente, eu que já percebi que às vezes quando eu fico assim nervosa, eu já percebi que o meu coração dá uma acelerada e a minha mão fecha. Eu fico dura, assim, ó. Eu fico tensa, assim, ó. Eu fico assim, ó, me segurando. É automático, né? Não é que eu vou dar um soco em ninguém. Mas é automático, biológico, eu fechar a mão. É uma coisa, assim, impressionante, né? Por exemplo, quando eu estou ansiosa, o que eu sinto no meu corpo? Muitas vezes eu sinto suar. Eu suo muito quando eu estou ansiosa. Como que você sente aí no seu corpo? Como que é? Pensa aí. Quem pode escrever? Como que você sente essa emoção? Porque isso é tão importante a gente entender, isso aqui é autoconhecimento. A gente precisa entender como a emoção aparece no seu corpo. Trava os dentes. Eita, eu também faço isso, né? A Lau colocou assim, eu travo os dentes. Não é, gente? É cada coisa que a gente sente no nosso corpo quando a gente está sentindo aquela emoção. Tristeza, gente, eu me encolho, eu deito. Né? E eu fico encolhida. Ai, fica lá. E aqueles pensamentos lá, ó, aqueles pensamentos ruminativos, que você fica remoendo a situação. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, né? Você fica ali, ansiedade, dá enjoo. Olha só, verdade. Então, a gente precisa aprender, acelera o coração, aperta o dente, a Maria colocou. Então, é tão importante a gente reconhecer como que a emoção aparece no nosso corpo, palpitação, dores nos nervos. Olha só quanta coisa. Né? A tristeza faz a gente remoer muito os nossos pensamentos. Isso faz parte assim da tristeza, porque ela faz isso mesmo. A gente fica imersa nos pensamentos. Insônia, palpitação. Eita, verdade. Ir no banheiro a gente vai mesmo, né? Dá uma dor de barriga às vezes. Então, a gente precisa aprender como que a gente está reagindo, como que o nosso corpo está reagindo com aquela emoção. Agora, eu quero perguntar para vocês assim, como é o seu comportamento quando você está sentindo aquela emoção? Eu coloquei aqui, na tristeza, tem pessoas que podem se isolar, se autolesionar, perder a fome. Como que você fica quando está triste? Se isola, né? Prefere ficar. A Dayana colocou, me isolo. Quando você fica feliz, como que você fica? Ah, quer sair, manda mensagem para amiga, quer passear e tal, e aí tira uma foto bonita, posta. Quando você tá feliz, como é que você fica? E quando você está com raiva, como você se comporta? Você grita, chora, tem gente que chora de raiva, agride com as palavras, rumina pensamentos. Ou quando você está com medo, tem pessoas que estão com medo, tem crise de ansiedade, pensamentos negativos, come muito quando a pessoa está sentindo com medo ou ansiosa, ela age na impulsividade, ela compra, ela come, ela fica no celular o tempo todo, porque às vezes ficar no celular o tempo todo também é um mecanismo de fuga, tá?
Antes eu me mordia, tá vendo? A gente precisa aprender como que a gente expressa as nossas emoções. Hoje eu fui curada, glória a Deus. Olha só. Então, como muito à noite, fica no celular. Então, olha só, aí você precisa entender, pera, tô comendo muito, o que está acontecendo comigo? Deixa eu sentar aqui, deixa eu respirar. Por que eu tô assim? Eu tô preocupada com alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa no outro dia? Tem alguma coisa queimando no meu coração, assim, que eu não consigo desligar? Será que tem algum assunto? O que eu posso fazer sobre isso? É o que a gente vai falar agora. O que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer sobre isso? Porque aqui, primeiro a gente precisa se entender, eu sempre falo isso, a gente se conhece, depois a gente tenta trabalhar estratégias para a gente mudar, porque sem nos conhecermos a gente não consegue mudar nada, nadinha. Aqui eu coloquei também algumas situações, né, mas eu coloquei aqui, acho que eu não falei do ciúme, né, as pessoas tem pessoas mais ciumentas, elas fazem o quê? Controla o celular, pede prova de amor, fica em cima da pessoa o tempo todo, então isso são o quê? Comportamentos que as emoções podem fazer. Todos nós temos uma vulnerabilidade às emoções. Então, a vulnerabilidade é a dificuldade de se autorregular, mas a gente sempre tenta. Só que existem pessoas, gente, que elas têm um pouco mais de vulnerabilidade. Tem pessoas que isso já vem da personalidade delas. Será que é o seu caso, hein? Será? Né? Que sabe, a gente faz um teste de personalidade, eu tenho um teste maravilhoso de personalidade para você poder se conhecer, né? Então, tem uma parte do teste que ele aponta o nível de emoções negativas, e quando aquilo está alto, eu já sei que aquela pessoa, né, meio que veio de fábrica e as situações da vida dela fizeram ela ter essa vulnerabilidade maior, essa sensibilidade maior. Então, às vezes, a nossa personalidade, a gente pode ter também uma sensibilidade às emoções maior. Então, assim, às vezes a pessoa, pequenas coisas já mexe com ela. Vocês são assim, mais sensíveis? Eu sou um pouco mais sensível. Então, pequenas coisas mexem comigo e eu tenho que ficar me controlando bastante, eu tenho que ficar me autorregulando, né? Então, eu preciso cuidar muito aqui os meus pensamentos, porque eu sei que eu sou um pouco mais sensível. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue ter ferramentas para trabalhar. Então, assim, a nossa personalidade, ela é formada. Às vezes a gente fala de temperamento. Você já ouviu falar de temperamento, né? Temperamento vem de fábrica. A personalidade, ela é algo maior, tá? Ela é algo maior que o temperamento. O temperamento é o nosso componente genético. É aquilo que a gente herda, tá? Nossa predisposição para. Nossa personalidade são duas coisas, né? São os fatores genéticos e coloca junto aí as suas vivências, suas experiências de vida, da infância, da adolescência, sua vida adulta. Tudo isso vai formar a sua personalidade, que é o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu jeito de olhar o mundo, de sentir. Então, isso vai formar a sua personalidade. Então, a gente tem aí uma coisa é o temperamento, outra coisa é a personalidade, que é algo maior, certo? E os nossos esquemas, a nossa estrutura emocional, aquilo que a gente não teve na nossa infância, que eu falei na aula 1, elas determinam a nossa personalidade. As faltas que nós tivemos ali, os nossos pilares, nossa estrutura da casa que eu falei, lembra, né? Que nos seguram ali, que são estruturas psicológicas. Quando a gente não tem, a gente cresce aí com né? A casa está com as paredes rachadas. E aí isso é a nossa personalidade. E às vezes as pessoas podem terem uma predisposição para desenvolver ansiedade, para desenvolver depressão, para ter impulsividade. Então, isso daí a gente pode ter também. E a gente precisa aprender a se regular, né? Já estou caminhando aí já para ir finalizando para a gente falar um pouco dessa parte da nossa aprendizagem de nos regularmos. Regular as emoções é ser livre para decidir quando devo agir sob o impulso da emoção e quando não quero ou não devo. Olha só. Será que agora eu ajo no impulso da emoção? Será que agora eu escolho, eu não quero agir dessa forma? Ou eu não devo agir dessa forma e por isso eu me controlo? Então, regulação emocional, a gente tem essa capacidade. Quando a gente não tem regulação emocional, a gente não faz escolhas.
a gente simplesmente reage, a gente só reage no impulso e no automático. A psicologia, ela fala que nós podemos ter aí 3 estados mentais. A gente pode ter um self mais racional, que é o nosso eu, quando a gente está mais naquela mente, imersa naquela mente racional, quando você está estudando, está fazendo compra, quando você está ali, não tem nenhuma emoção ali com você, assim, forte naquele momento, você está num nível equilibrado ali, então quando você está com a sua mente racional. A gente pode estar, né, num self mais emocional também, que é essa mente que age com base nas emoções, a gente toma decisões mais impulsivas, então são as reações junto com a impulsividade. Só que existe uma self, né, um self sábio, uma mente sábia, que é onde nós podemos acessar. O que é essa mente sábia? O que é esse self sábio? É o equilíbrio, né, que a gente precisa acessar, e é o mais difícil da gente acessar. Você já percebeu que tem pessoas que são mais racionais? Essas pessoas que são mais racionais não quer dizer que por elas serem mais racionais, elas são mais inteligentes emocionalmente. Não quer dizer isso. Ela pode estar só abafando, ela pode estar só evitando. Não quer dizer ser racional demais, não é sinônimo de inteligência emocional, tá? E essa mente sábia, ela está dentro de nós, ela está dentro de você. A gente só precisa acessar ela, né? A Rayane falando, me sinto muito emocional. Você aí, olhando para a sua vida, o que você acha? Você acha que na maior parte você está numa mente racional? Você acha que numa maior parte você está numa mente emocional? E a mente sábia, ela é aquela mente que ela sente, mas ela também pensa. É uma mente que ela nos faz parar, refletir. É uma mente que nos conecta com os nossos valores, com os nossos propósitos. Será que eu posso agir dessa forma? Né? Será que eu vou agir dessa forma? É uma mente que age de acordo com metas no longo prazo. Às vezes, você pode achar que evitando uma emoção, você tem ali um equilíbrio a curto prazo, mas a longo prazo, aquilo não é bom para você. Não é bom. Então, às vezes a gente reage, a gente extravasa as nossas emoções e a curto prazo talvez seja bom. Você está ansiosa, você comeu. Aquilo a curto prazo trouxe um alívio. Eu não vou dizer que não traz alívio, senão você não estava comendo um monte. Então, traz alívio. Eu não sei o que você faz para se equilibrar, mas pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. Então, vai trazer um certo equilíbrio. Entretanto, a longo prazo, aí é que está o problema. Então, é isso que a gente tem que pensar. A nossa mente sábia, ela vai pensar assim, né? Ela não vai pensar só no curto prazo, no aqui e agora, eu me satisfazer naquele momento, eu extravasar naquele momento. Ela vai pensar também no longo prazo. E essa dificuldade que a gente tem. Então, é o nosso lado mais maduro. Lembra que eu falei na aula 1 sobre as nossas necessidades emocionais, que a nossa criança interior se manifesta? E pode ser aquela criança que está pedindo acolhimento, ou que está brava, ou que está ali vulnerável, e a gente precisa entrar com o nosso lado maduro. É justamente essa parte. É a gente acionar essa mente sábia, que ela é uma mente racional, uma mente que pensa, mas também uma mente que sente. Já vocês vão entender um pouco melhor isso, ó. E aqui eu quero deixar umas dicas, umas perguntas, para que você, se você quiser anotar aí, para que você possa fazer, para você ativar o seu self sábio. Para quando você estiver naqueles momentos difíceis, para quando você estiver naqueles momentos de crise. Bom, primeira coisa, vamos perguntar aí. Eu estou pensando a partir do meu self racional, emocional ou sábio? Isso é uma pergunta para você fazer assim em todas as situações que você se deparar. Quem está no comando hoje? Aí você precisa pensar. Você tem uma situação para resolver, ou apareceu uma situação. A gente tem N situações todos os dias em que a gente é ativado nas nossas emoções. Aí você pensa, quem é que está no comando hoje? Será que é o meu self racional? Será que é o meu self, né, a minha mente emocional que está ativada? Ou será que é a minha mente sábia? Quem está me comandando hoje? E existe uma pergunta muito importante para fazer, que é a pergunta da sabedoria. É uma pergunta que a gente precisa dizer para nós mesmos. O que meu self sábio me diria agora?
é uma estratégia para a gente poder lidar com situações de oscilação emocional. Aquele dia que você não está legal e você fala, o que é que o meu self sábio me diria agora? O que a minha mente sábia falaria para mim? O que ela falaria? Como que ela falaria para eu reagir? Porque aí é onde a gente para, a gente sai um pouquinho da nossa mente emocional e a gente começa a racionalizar. Né? A gente começa a racionalizar um pouquinho mais. E às vezes a gente está imerso e a gente sai daquela mente. Deixa eu só ver o que é. Alguém fez um comentário aqui. Ah, eu perdi o comentário. Peraí. Deixa eu continuar aqui, depois eu vou. A gente pode fazer um momento de tirar dúvidas, que eu perdi o comentário da tela aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, muito importante. Então, primeiro, a gente pode fazer perguntas para o nosso momento de crise, né? Quem é que está no comando da minha mente agora? A gente pode fazer a pergunta da sabedoria, que é essa pergunta-chave. O que a minha mente sábia me diria? E a gente também pode personalizar alguém que materialize sabedoria. Aqui a gente fala, quando a gente está em terapia, a gente pode falar para a pessoa assim, né? Quem é uma pessoa que você admira, que é uma pessoa sábia? Geralmente, quando a pessoa é cristã, né, ela pode pensar em Jesus, pode pensar no Espírito Santo. E aí você pode, a partir disso, pensar assim, o que o Espírito Santo me conduz a fazer nessa situação? O que Jesus me conduz a fazer nessa situação? Então, uma pergunta super importante. O que será que Jesus, que o Espírito Santo quer que eu faça nessa situação? Às vezes, eu vou falar, parece assim, parece simples de fazer, gente. E não é simples. Vocês já fizeram isso? No momento difícil da sua vida? De você parar, né? De você parar, né? Espírito Santo, me ajuda aqui para eu não entrar nessa minha mente emocional. E aí você faz o quê? Você fica em silêncio e espera. Espera a resposta vir. Porque às vezes a gente só fala, Deus me ajuda, tchau. E a gente precisa chamar o Espírito Santo a nos ajudar e a pedir que ele nos conduza para que a gente tenha uma resposta. Tudo isso vai fazer o quê? Tudo isso vai fazer com que o meu tempo de resposta, da minha emoção para a minha reação, seja maior. Vou explicar melhor isso aqui para você entender. A gente também precisa, primeiro eu falei aqui de 3 coisas, eu falei de 2 coisas, né? 3, né? Perguntas para o nosso momento de crise, pergunta da sabedoria, personalizar alguém que materializa a sabedoria e autoconsciência e autorreflexão. A gente sempre tem uma escolha antes de agir. Entre o que acontece com a gente, como a gente reage, existe um espaço, certo? Entre o que acontece com a gente, como a gente reage, existe um espaço. O tamanho desse espaço vai depender do tanto de autoconsciência que você tem. Às vezes, quando o espaço está muito curtinho, está faltando o quê? Autoconhecimento, autoconsciência das emoções. Você só reage. Você não parou para pensar, você agiu no impulso. Então, quanto mais autoconhecimento, que é o que você está fazendo aqui na aula, que é o que você está buscando, esse autoconhecimento. É onde você está mergulhando em você para se conhecer. Quanto mais você mergulha em você, quanto mais autoconhecimento você desenvolve, maior é esse espaço de emoção e reação. Então, as pessoas com esse nível de autoconsciência menor não percebem esse espaço. Agora, você, né, nós que estamos aqui nesse processo de autoconhecimento, esse espaço vai aumentando entre a ação e a reação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou colocando a minha mente sábia em ação. E isso é muito importante. Então, eu sempre posso fazer uma escolha. Vocês estão comigo? Então, todo mundo está aí comigo? A gente sempre pode fazer uma escolha. E quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente desenvolve essa autorreflexão, mais a gente consegue ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Faz parte. Ninguém é inteligente emocionalmente sem autoconhecimento. Sem se entender, sem entender como o seu corpo reage, sem entender quais são as emoções que mais te afetam, sem entender como você se comporta quando aquela ativação emocional vem. Será que
O meu comportamento, será que o meu comportamento está sendo sábio? Como será que é o meu comportamento com o meu filho quando eu estou ativada emocionalmente? Como será que é o meu comportamento com o meu esposo quando eu estou ativada emocionalmente? Como é o meu comportamento no meu trabalho quando eu estou ativada emocionalmente? Porque isso vai dizer muito da minha inteligência emocional e vai dizer muito do quanto eu estou acessando a mente sábia ou eu estou mergulhada na mente emocional. Ou mergulhada na mente racional também, porque muitas vezes eu posso estar o quê? Evitando. Às vezes, casamentos, mulheres e homens fazem o quê? Silêncio. Vocês já viram isso? Não conversa, fica o dia sem falar. Isso é evitação. É a mesma coisa que você agredir com palavras, porque é uma punição para o outro. Então, a pessoa silencia. Emburra, que fala, né? Emburra, ela silencia. Ela também está ali silenciando as suas emoções como uma forma de punição ao outro. Então, olha só, gente, as nossas emoções afetam os nossos relacionamentos. Assim, ó, muito. Vocês estão comigo, gente? É verdade isso, né? É verdade. Tá todo mundo comigo aí? Isso. Ai. Então, eu quero dizer para você que essa mente sábia, ela já existe dentro de você. Ela está aí. Essa mente sábia é o teu amigo Espírito Santo. Essa mente sábia é Cristo em você, não é? Essa mente sábia já habita em você. A questão é que a gente precisa acessar, a gente precisa ouvir, a gente precisa buscar, a gente precisa entender as nossas emoções, porque a gente vive num mundo caído. E esse mundo caído, a gente pode ter doenças, doenças físicas, doenças mentais. A gente fica vulnerável a tudo que pode ter de sofrimento no mundo, gente. É verdade. É verdade. A gente fica vulnerável. Então, é só a graça do Espírito Santo, é só o poder do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, entrar nesse processo de se conhecer, de viver aquilo que Deus tem para mim. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu chego no propósito que Deus tem para minha vida, mais eu consigo acessar, mais a minha mente é transformada e eu não vou cair nas mentiras. Ah, eu sou isso mesmo, eu sou aquilo mesmo, eu sou aquilo outro, eu não tive isso, eu não tive aquilo. A gente vai sendo enganado. Aquela voz crítica, aquela voz do medo, vai acionando a gente vai aceitando. E a gente precisa aprender a responder esses pensamentos. Aqui vai uma outra aula para a gente falar só de pensamento, que também é uma outra aula. E então a gente precisa o quê? Para a gente finalizar? Identificar e nomear as nossas emoções, porque elas fazem o quê? Quando eu consigo aumentar esse período de emoção e reação, eu consigo quebrar a emoção em cadeia. Eu paro ali no primeiro estágio, quando a emoção chega. Chegou uma preocupação, eu já consigo acessar aquela emoção, entender de onde ela está vindo, entender por que ela está vindo, eu já converso comigo mesma, eu já consigo declarar a palavra de Deus, se for, né, se vier na minha mente algo contrário àquilo, e aí eu já vou quebrar, porque uma emoção puxa a outra. É uma reação em cadeia, automático. Um vai puxando o outro. Quando você vê, você já está imersa naquela mente emocional. Então, às vezes, começou pequeno, termina grande. Quando a gente já começa do pequeno, a gente já já consegue uma enorme capacidade de nos entender, de lidarmos com as nossas emoções, evitando que a gente chegue lá na ponta e reaja de uma forma explosiva ou de uma forma que me prejudique, né? Então, primeiro, identificar e reconhecer. Segundo, reavaliação cognitiva. O que é? Prestar atenção nos pensamentos. Será que é algum pensamento que está ativando essa emoção? Será que eu estou preocupada? O que será que está na minha mente agora? O que está passando na minha mente agora? O que está passando? Gente, não é fácil fazer esse exercício. Não é fazer esse exercício assim. Eu falo muito em terapia, então às vezes as pessoas, consegui, não consegui. Porque é um processo. Eu posso estar falando aqui para você, mas se você não testar aí, você também não vai conseguir. Então, você precisa pegar o conhecimento aqui e colocar em prática durante a semana, na sua vida, na sua casa, para que você, de fato, comece a vivenciar a mudança. Então, a gente começa a pensar, o que está passando na minha mente? Será que esse pensamento me ajuda? Será que esse pensamento é verdade, isso que eu estou pensando sobre mim? Será que isso é verdadeiro? E a gente vai entrar o quê? Ou num acolhimento, ou num confronto com esse pensamento. Então, a gente precisa o quê?
atenção o que a nossa mente está dizendo. E a gente também pode aprender técnicas de respiração, ajuda muito. Nós, cristãos, a gente pegou um certo preconceito com a palavra meditação, parece assim, né? Agora nem tanto, mas, assim, meditar é uma coisa de monge, de budista, meditar é uma coisa... Mas a gente pode meditar, gente, meditar e pensar sobre. Você pode meditar na palavra de Deus, não é verdade? Então, você pode o quê? Você pode praticar técnicas de respiração. Você pode respirar fundo, assim, ó. Segura o teu ar aí, ó, 4 segundos e solta devagar. Por que é importante segurar o ar? Não só... Porque quando a gente respira, quando a gente está ansiosa, geralmente a gente pode hiperventilar. Então, e esse hiperventilar vai causando cada vez mais aceleramento do batimento cardíaco. Então, a gente vai entrar num ciclo. Agora, quando você está ansioso, o teu corpo está reagindo, você para, você respira, e isso vai te ajudar a mandar uma mensagem para o teu cérebro de que está tudo bem. Você está no controle. Porque quando você está ansiosa demais, você já perdeu o controle. Você está sendo dominada. Mas quando você para e você respira, você está mostrando para o teu cérebro que você está no controle. E essa técnica da respiração não é só para a gente fazer quando está numa crise de ansiedade, quando está num pico de problema. A gente precisa fazer isso quando a gente acorda. Respira, segura, devagar, umas 4, 5 vezes. Quando você vai dormir, senta na cama, faz essa técnica. Sabe por quê? Porque quando chegar no momento difícil, você já está treinada. O teu cérebro já está treinado. Isso não é para fazer só quando... Porque quando você fizer essa técnica só no momento de crise, você não vai conseguir fazer. Então, você precisa treinar, isso precisa fazer parte da sua vida. Essa questão da respiração. Quando o corpo se acalma, quando você consegue acalmar o seu corpo, e a respiração é ótima para fazer isso, o teu cérebro entende que está seguro, que pode, não tem perigo. Não tem, porque a nossa mente pode não estar acontecendo nada de uma forma real, um perigo real, mas a nossa mente pode entender que a gente está em perigo. A nossa mente pode entender que a gente está em perigo, mas às vezes é um perigo imaginário. E a gente sente no nosso corpo como se fosse um perigo real. Uma crise de ansiedade, gente, é como se fosse o corpo preparando a pessoa para fugir, para correr, para lutar, como se fosse algo assim que ela estivesse passando ali fisicamente. Por isso que o nosso corpo acaba sentindo tudo isso, entende? Então, a nossa mente ela é maravilhosa, o nosso imaginário, ele nos leva a ter determinadas reações. E aqui também, ó, falando de caminhada, se você faz atividade física, alongamento, né? Acordou de manhã, alonga tudo, né? Respira, alonga, faz uma caminhada, uma atividade física, isso é tão importante para o nosso corpo. E atenção plena. A gente precisa ter essa habilidade de atenção plena. E a gente está presente no aqui e no agora. A gente está presente sem julgamento, observar as nossas emoções, mas sem nos deixar dominar por elas. Então, gente, ó, vou ensinar uma coisa para vocês que é muito importante. Ó, uma técnica para você aprender a estar presente no presente. Vocês estão comigo aí? Vocês estão aí? Dá um joinha, dá um coração para ver que vocês estão aí na aula, para me incentivar, para me dar reforço positivo, né? Que bom. Ó, Mirai, você levantou a mão porque você quer falar ou porque você está na aula presente, assim? Porque eu tô na aula. Ah, então tá bom. Ó, a gente precisa aprender a estar presente no presente. O que é presente no presente? Quando você está vivendo aquele momento de forma intensa. Quando você está presente naquele momento, estando ali inteira. Alguns exercícios que você pode fazer. Exemplo. Você pode, vamos pensar aqui no seu almoço, ou na hora que você for tomar banho, ou num outro momento. Mas antes, deixa eu explicar para vocês porque que esse exercício ele é importante. A nossa mente, ela vaga muito. A nossa mente viaja muito. O tanto de coisas que a gente, de informação, de coisas que chega, mensagem que chega, filho falando com você, coisa para você resolver. Não é assim a nossa mente. Só que a gente precisa se exercitar, estar presente no presente. Quando a gente é criança, as nossas sensações corporais e as nossas percepções, elas estão
a flor da pele. A criança está descobrindo o mundo por meio dos seus sentidos. Só que a gente vai crescendo e vai perdendo isso. Por que é importante para a criança tocar, pegar na comida, né? Tocar na comida, cheirar? Por que é importante ela ter esse contato, se sujar? Isso é tão importante para a criança, ela está descobrindo o mundo, ela está aprendendo. Só que a gente vai chegando na vida adulta, a gente vai perdendo isso. A gente está aqui, mas a minha mente está lá longe. E a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a sentir as sensações. A gente precisa voltar a perceber o mundo através dos nossos sentidos. Através do toque, através do olhar, através do cheiro, através, né, do paladar. Gente, isso é tão importante a gente aprender a voltar para nós aqui. E uma das formas de eu voltar para mim é pelos meus sentidos. Então, olha só, quando você for comer, põe seu pratinho ali, sabe? Olha para a comida visual, olha para a comida, admira a comida, olha, agradece a Deus, sabe? Vive aquele momento. Pega a comida, sente o cheirinho da comida, aquele aroma que vem, sabe? Vive aquele momento. Põe a comida na boca, degusta a comida devagar, vive aquele momento do almoço. Tua filha está ali, conversa com ela, dá aquela atenção, né? Presta atenção no que você está vivendo. Porque isso é um treino, é a mesma coisa da respiração. Se a gente não fazer isso de uma forma intencional, a gente não consegue fazer isso em hora nenhuma. Então, você está ali ativando os seus sentidos. E quando a gente ativa os nossos sentidos, a gente consegue estar mais presente no presente. Hora do banho. Pode colocar uma música. Olha, você está ativando sua audição. Você sente o cheirinho do shampoo, o cheirinho do seu sabonete. Você passa na pele, você sente aquele momento, sabe? Dá um abraço em você assim, né? Se consola, dá um abraço, ou então, né, ou você observa aquele ambiente, sente a água caindo. Olha só, gente, isso é tão importante. Isso é técnica, isso é estar presente no presente. Você vai tomar um banho consciente, você vai comer consciente, sabe? Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não parar de uma forma intencional e fazer isso. Na correria a gente não consegue, Kelly, é verdade, a gente não está atento. A gente não consegue. Vocês já saíram da sua casa, chegaram num lugar e não sabem nem como é que chegou? Já aconteceu comigo. Eu cheguei, nossa, parece como é que eu cheguei aqui? Eu nem vi nada, não reparei em nada. Parece que eu fui pela mesma rua de sempre. Tão automático que sua mente está assim, totalmente fora do que você está vivendo. E a gente precisa resgatar a nossa mente, trazer a nossa mente. Sabe a hora que a gente também está muito ativada? É quando você está lá namorando seu esposo. Essa é uma hora também de viver uma conexão que é muito corporal, é muito sentido, é muito presente no presente, entende? Então, isso também é importante. Então, essa consciência desse momento presente faz parte, nos ajuda a nos regular emocionalmente, nos ajuda a gente voltar para o eixo, não deixar ser levado por tantos pensamentos e preocupações. Certo, gente? Conseguiram? Vamos fazer o exercício? Quem vai fazer o exercício do almoço, do banho? Vocês vão fazer? Importante, né? Muito importante. Isso a gente vai fazer todo dia. Todo dia. E a gente também pode, para se regular emocionalmente, a gente também pode falar com alguém de confiança, a gente pode escrever um diário, a gente pode escrever orações. Eu tenho um caderninho que eu escrevo o que Deus fala comigo. Escrevo orações. Esse dia eu estava olhando, meu Deus, lá no meu estado estava desse jeito, socorro, ainda bem que o Senhor me resgatou, hein, Jesus? Ainda bem que o Senhor me ajudou. E aí a gente precisa. Uma vez eu ouvi uma pregação do Bob Sword, ele falava assim, como é que Deus vai confiar coisas a você se o que ele fala com você, você não guarda? Se o que ele fala com você, você não escreve. Se o que Deus fala com você, porque a nossa mente, gente, ela se perde, a nossa memória, ela não fica guardando tudo. Até é um mecanismo nosso, a nossa memória ela não vai guardar tudo porque ela sobrecarrega. Deus nos fez assim. Então, aquilo que Deus te fala, você guarda. As palavras que Deus tem te falado dia a dia, você tem guardado? Isso é importante. E autocompaixão para a gente terminar.
a autocompaixão nos ajuda a gente a se regular, a gente a tratar a gente com bondade, tratar a gente com compreensão, mesmo quando a gente erra. Isso é muito importante. A Eliane falou que tem um caderno dos sonhos, para a gente anotar aquilo, né? Isso é muito importante, a gente poder anotar aquilo que Deus traz de propósitos para a gente, de sonhos, anotar aquilo que Deus te entrega, né? Então, isso daí também te ajuda a se regular emocionalmente e a ter autocompaixão, porque a gente vai eliminando aquela voz crítica dentro de nós. E, gente, agora eu falo para terminar, mas agora eu acho que é o último. Espiritualidade e fé. Gente, isso aqui a ciência já mostra, tá? Tem inúmeros artigos, inúmeras pesquisas dizendo quanto que a oração, a leitura da palavra, o senso de propósito, quanto que isso reduz o nosso estresse, aumenta o nosso bem-estar emocional. A gente, assim, falando espiritualmente, talvez eu falaria diferente, mas a ciência diz muito sobre isso, sobre o quanto que a fé nos fortalece, quanto que a fé nos dá um sentido para as nossas experiências difíceis, o quanto que a fé promove resiliência. Então, regular emoções, ela é um processo. Não é do dia para a noite. Eu sei que você está ouvindo um monte de coisa aqui, você ouviu um monte de coisa da minha parte hoje. Então, regular as emoções é um processo que envolve corpo, a mente e o nosso espírito. E a Kelly falou assim que toda oração é um convite para oração. Eu sei que essa frase, a frase do Dr. Jonatas Leone, que eu super gosto de assistir os podcasts, toda emoção, isso mesmo, toda emoção é um convite para oração. E eu sempre compartilho os posts do Dr. Jonatas Leone, porque ele fala muito disso, né, de saúde mental, e fé. Eu tenho até o livro dele, Divinamente, que é muito bom. Mas, gente, ó, a nossa aula é isso é regulação emocional, tá? A gente poder olhar para dentro de nós, primeiro, se conhecer. Segundo, aprender a lidar e nos regular emocionalmente, né? Alguém falou que ficou interessado no teste de personalidade. Se prepare que eu tenho aí algo muito especial para a nossa escola das emoções, para a gente conhecer melhor a nossa personalidade e se aprofundar mais na questão dos esquemas, né, para a gente poder entender melhor isso, entender os nossos modos, mas se prepare que tem algo melhor ainda chegando para a nossa escola, para vocês, sobre isso. Então, aguarde que vai ser algo assim maravilhoso. Alguém tem dúvida? Quer abrir o microfone, comentar? Deixa eu parar a apresentação aqui. Quem gostou da aula, comenta. Comenta o que você achou, comenta o que ficou para você. Ah, eu tenho um pedido para fazer. Gente, ninguém sai não, pera um pouquinho. Eu vou soltar um post agora e eu vou pedir para vocês que participaram da aula ir lá no meu post, assim, né? Fazer um comentário do que você gostou da aula, do que ficou para você, porque aqui é tudo gratuito. Na verdade, não é gratuito, você tem que ir lá curtir. Curtir, comentar e compartilhar. Eu te ajudo e você me ajuda, né? A gente precisa, né, se ajudar. Aí vou soltar um post, a gente curte, comenta, mas antes eu queria que você falasse, já